Sabe aquele quadro famoso do Pedro Américo chamado Independência ou Morte? Então, esse quadro está no imaginário popular como sendo o retrato do momento da proclamação da independência no Brasil. Mas e se eu te disser que esse quadro é cheio de mentiras e imprecisões? Vem comigo até o final porque você vai pirar nesse vídeo. Fala, fã de história, seja muito bem-vindo ao canal História com Música. Eu sou o professor Adriano Vieira e todo vídeo que eu faço aqui é com muito carinho para você. Então, se você puder deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, vai me motivar muito. Bora pro vídeo. Geralmente, o quadro Independência ou Morte do artista Pedro Américo é mostrado acompanhando pesquisas e matérias sobre o evento histórico. Porém, a obra possui várias imprecisões com relação ao fato. O quadro leva as pessoas a imaginar que o grito da independência ocorreu com Dom Pedro I acompanhado de um grande número de membros da Guarda Imperial, montado em um belo cavalo, todos com as espadas levantadas e muito bem vestidos com uniformes militares. Porém, historiadores já comprovaram que o momento não ocorreu exatamente assim. As diferenças entre o quadro e a realidade se dão pelo fato de que o pintor Pedro Américo não estava presente quando foi proclamada a independência no Brasil. Ele sequer era nascido na época e o quadro foi encomendado em 1888, mais de 60 anos depois. O objetivo era, na verdade, representar o acontecimento de maneira épica, de forma a enaltecer a imagem do imperador Pedro I e o seu heroísmo. Dito isso, vamos conferir 5 mentiras e ou imprecisões do quadro Independência ou Morte. Dor de barriga não retratada. Claro que não há bem uma forma de retratar que o primeiro imperador do Brasil sofria com problemas intestinais no dia da proclamação da independência em 1822, sem que o quadro perdesse o seu tom épico e se aproximasse de um tom grotesco. Porém, uma informação que poucos sabem é que Dom Pedro I havia comido algo que o fez passar mal no dia, além do fato de que estava voltando de uma longa e cansativa viagem. Assim, infelizmente, um dos dias mais importantes na vida do primeiro imperador brasileiro foi marcado também por grande sofrimento com disenteria, a famosa caganeira. Uma grande comitiva? No quadro de Pedro Américo é possível observar que Dom Pedro I está acompanhado de incontáveis homens da Guarda Imperial no momento em que proclamou a independência do Brasil do Reino de Portugal. No entanto, mesmo essa característica tão marcante e importante da obra é diferente do acontecimento real. Ao invés de dezenas de homens da Guarda Imperial, o imperador estaria acompanhado de poucas pessoas, já que as comitivas geralmente tinham somente cerca de 14 homens. Logo, o grito da independência talvez não tenha sido assistido por tantas pessoas assim, se é que ele foi mesmo dado. Trajes de gala? Não bastasse o grande número de pessoas presentes no evento ser uma invenção na pintura, a forma como estavam vestidos também. Dom Pedro I e os guardas não usavam fardas pomposas, mas sim roupas confortáveis e simples, novamente devido à longa viagem da qual estavam vindo. As vestes representadas só foram adotadas mais de 100 anos depois, em 1926. Talvez a escolha da representação possa ser justificada pelas palavras do próprio Pedro Américo, que disse, abre aspas, a realidade inspira e não escraviza o pintor. Ou seja, ele queria apenas reproduzir o acontecimento, mas sem abandonar a estética artística. As margens do rio Ipiranga? Outra grande mística em torno do grito da independência, retratado no quadro Independência ou Morte de Pedro Américo, é que Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga quando teria realizado o grande feito. No entanto, até mesmo o local em que o fato histórico ocorreu não foi totalmente representado na obra. Ao contrário do que muitos acreditam, não há confirmação de que tudo ocorreu exatamente às margens do rio Ipiranga e a localização precisa ainda demanda de mais detalhes até hoje. Em um estudo, o engenheiro especializado em cartografia histórica Jorge Pimentel Sintra, ligado à Escola Politécnica e ao Museu do Ipiranga, sugeriu um novo ponto para que o evento histórico tivesse ocorrido após uma longa e densa investigação. A imponente mula injustiçada. Por fim, talvez a informação mais chocante de se descobrir ser um erro de representação no quadro de Pedro Américo seja de que nem Dom Pedro e nem seus companheiros de comitiva estavam montados em belos e imponentes cavalos de raça. Na verdade, tanto o imperador quanto seus companheiros estavam todos montados em mulas, visto que a viagem da qual voltavam, de Santos para São Paulo, era cansativa e o animal era bastante forte e resistente, de forma a ser utilizado na época. Os cavalos levaram todo o crédito, mas foram as mulas que fizeram o trabalho. Agora eu quero saber de você, fã de história. Conhecia as imprecisões do quadro Independência ou Morte? Gostou de saber delas? Deixa aí nos comentários quais foram as suas impressões e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para não perder nenhum de nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo. Valeu!